Olá pessoal, vamos iniciar a disciplina de genética e hoje vamos ver a primeira lei de Mendel. Para iniciarmos os nossos estudos na área da genética, precisamos conhecer, entender alguns conceitos. Então vamos começar pelo conceito de hereditariedade. Hereditariedade, que nada mais é de um conjunto de processos biológicos que promove a transferência do conteúdo genético dos pais para os filhos. E como isso ocorre? Então, o papai e a mamãe, eles têm o conteúdo genético herdados de seus pais. E para que esse processo se inicie, primeiramente ocorre uma segregação, uma separação do conteúdo genético de nossos pais, pelo processo de meiose, que nós já vimos isso anteriormente na aula de divisão celular. Esse processo vai gerar na menina a formação dos óvulos, que são as células gaméticas, e no menino a formação do espermatozoide. Essas células, a característica principal delas é ter a metade do conteúdo genético de onde ela provém. Então, aqui, da mulher, da mamãe, que ela está com conteúdo genético, a gente sempre vai trabalhar em pares, porque metade veio do pai dela, metade veio da mãe dela, mas para formar a célula óvulo, que é a célula gameta, ela precisa haver essa segregação, essa separação, para que haja apenas metade do conteúdo genético. Da mesma forma no menino, na hora de se formar, de se produzir os espermatozoides vão carregar só metade do conteúdo genético do menino. Para que na hora que haja a fecundação, encontro do óvulo com o espermatozoide dentro do útero da menina, forme-se então o zigoto, que é a primeira célula integral do embrião do novo indivíduo que vai surgir. E esse zigoto, então, ele vai ser formado de metade do conteúdo genético da mãe e metade do conteúdo genético do pai. Quem primeiro descreveu esses processos foi um monge austríaco chamado Gregor Mendel. Ele era estudioso de botânica, matemática e biologia, e ele utilizou o conhecimento dessas três disciplinas para desenvolver as suas teorias, que até hoje estão em voga e determinam boa parte da transferência hereditária de nossas características, dos nossos pais para nós. Para que fosse possível Gregor Mendel iniciar os seus estudos, ele precisava primeiramente escolher um ser vivo, e ele escolheu justamente um que tem algumas características favoráveis ao estudo que ele queria desenvolver. Ele escolheu então a ervilha, que aqui nós conhecemos mais aquela ervilha que nós utilizamos às vezes numa salada, aquela ervilha verde, mas lá ele tinha uma diversidade maior de espécies, algumas amarelas, outras verdes, algumas com características de relevo diferente, cores de flores diferentes e outras características bastante fáceis de visualizar ao olho nu, o que era bastante importante, porque ele não tinha equipamentos eletrônicos, não existia tecnologia para ele avaliar as características, então ele precisava de um ser vivo que fosse de fácil visualização as características de um e do outro. Então, essas ervilhas possuíam um cultivo fácil em pequenos canteiros, as variedades de características eram facilmente visualizadas a olho nu e possuíam também um ciclo de vida curto, ou seja, após a fecundação, logo nascia uma grande quantidade de, entre aspas, filhotes, que o George Mendel conseguia visualizar as características com bastante facilidade e em quantidade. Para fazer as análises estatísticas, precisava de quantidade também. Então, por isso que ele escolheu a plantinha, a ervilha. Como todos nós sabemos, as plantas também são seres vivos, possuem DNA como nossos, transferem suas características pelos mesmos processos que nós, seres humanos, transferimos para os nossos filhos. Então, depois de escolher o ser vivo, que foi a ervilha, George Mendel precisou isolar
populações com características diferentes e escolher a primeira característica que ele ia avaliar. E a primeira característica que ele escolheu foi a cor das ervilhas, verde e amarela. Então, ele manteve lá uma população de ervilhas verdes num canteiro, isoladas, e outro canteiro também isolado, uma população de ervilhas de cor amarela. E manteve essas populações isoladas por várias gerações, para que ele tivesse certeza que ali não havia mistura de cores, de características de outras entre uma e outra. Então, ele determinou que essas linhagens, essas populações, eram puras. Então, ele tinha uma população de ervilhas verdes puras, não havia nenhuma mistura com nenhuma outra cor, e outra população de ervilhas amarelas puras. A partir desse momento, então, ele começou os cruzamentos. Então, ele pegou a ervilha verde e a ervilha amarela e cruzou uma com a outra. E como resultado, ele sempre tinha 100% de ervilhas verdes. Ele cruzava novamente e novamente ele só tinha ervilhas verdes. Então, ele percebeu que essa característica, a cor verde, era uma característica diferente, diferenciada. Como nós já vimos, todas as nossas características são regidas, determinadas em pares, certo? Então, se elas são determinadas em pares, ele determinou que essa característica verde fosse representada como uma letra maiúscula, porque ela, entre aspas, é mais forte do que a amarela, ela sempre aparece, mesmo num cruzamento com uma ervilha amarela, então ele, entre aspas, determinou mais forte. Nós vamos ver que não existe mais forte nem mais fraco, tá? É só entre aspas para vocês entenderem. Enquanto a amarela, ele determinou duas letras minúsculas, porque pelo que ele percebeu, ela de algum modo ela era mais fraca, ela mesmo sendo cruzada com a verde, ela não aparecia no primeiro cruzamento. E então ele chamou essa população verde, essa característica verde de dominante e a característica amarela de recessiva. E também determinou que essa primeira geração de cruzamento, como ela vai herdar metade das características do pai, metade da mãe, então ele determinou que ela teria um gene ou uma parte dominante e uma outra parte recessiva. E ele chamou esse conceito de heterozigoto. Então, ele está dizendo que essa primeira geração que surgiu a partir do cruzamento de uma linhagem pura verde, de uma linhagem pura amarela, ele chamou de heterozigoto. Hétero é de diferente. Então, ele representou com uma letra maiúscula e uma letra minúscula. E as outras duas ele chamou de homozigoto dominante. Homo, igual. Então, duas letras maiúsculas, dominante, duas letras maiúsculas. E homozigoto igual, recessivo. Homo igual, duas letras minúsculas, recessivo. Aí, depois disso, ele resolveu, então, fazer o cruzamento entre esta população. Pegou a população azão, azinho, dessa geração, e cruzou com ela mesma, azão, azinho. E como resultado, ele teve uma parte desses descendentes verdes, a maior parte nasceu verde, e uma pequena parte nasceu amarela. Ele foi fazendo esses cruzamentos e sempre foi dando esses resultados. A partir de agora, nós vamos entender como matematicamente ele desenvolveu esse conceito, essa teoria. Então, antes de explicarmos como matematicamente Mendel fez esses cálculos estatisticamente, nós precisamos entender alguns conceitos. Então, vamos lá. O que é um genótipo, o que é fenótipo e o que é alelo. Genótipo nada mais é do que a representação por letras de uma característica qualquer. Eu acabei falando no slide anterior algumas vezes isso. Então, lá, azão, azinho é genótipo, bezão, bezinho, cezão, cezinho, cezê, cezão. Seja qual for a letra, é uma representação por letra, nós chamamos de genótipo. Fenótipo é a manifestação do genótipo no indivíduo, ou seja, a cor do olho escura, a cor do olho clara, a altura do indivíduo alta, baixa, são todas as características
que nós podemos enxergar e detectar no indivíduo. Então, o fenótipo é o tipo sanguíneo do indivíduo, seja A, B ou C. Eu não consigo visualizar o tipo sanguíneo com os olhos, né? Determinar com os olhos. Mas se eu fizer uma análise no laboratório, eu consigo determinar qual é o tipo sanguíneo do indivíduo. Apesar de não ser visível, esse tipo sanguíneo é um fenótipo, que ele é derivado da expressão do gene, do genótipo que o indivíduo carrega lá no DNA. E alelo nada mais é de uma das partes do genótipo. Então, aqui nesse caso, eu tenho dois alelos. Então, aqui, cada letrinha nós chamamos de alelo. Quando eu falei para vocês de característica forte ou fraca, eu coloquei isso entre aspas. Nós, seres humanos e qualquer outro ser vivo, é formado por um conjunto de características, tanto dominantes quanto recessivas. Não existe forte e fraco. Se a característica é boa ou ruim para a sobrevivência de um indivíduo, quem vai determinar isso é o ambiente onde o indivíduo está. Então, não existe característica fraca, que é assim, recessiva. Todas as características recessivas são ruins? Não. Todas as características dominantes que são boas? Não. Então, vamos dar um exemplo. O indivíduo com um olho azul é uma característica recessiva. É uma característica ruim se esse indivíduo viver num ambiente muito ensolarado, mas é uma característica muito boa, muito favorável se ele vive, por exemplo, nos polos, onde há pouca incidência da luz solar. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha com algumas características que já são determinadas pela ciência, se elas são dominantes ou recessivas, assim como tem muitas doenças já determinadas pela ciência, se são dominantes ou recessivas, e boa parte dessas características são neutras. Aqui, por exemplo, dedo mindinho curvado é uma característica dominante, dedo mindinho reto é recessivo. Faz alguma diferença você ter o dedo mindinho reto ou curvado? Não. O polegar curvado é dominante. O polegar reto é recessivo. Então, boa parte dessas características acabam se tornando neutras, não interferem muito na sobrevivência ou na capacidade do indivíduo estar bem ou não, tá bom? Agora vamos para um exemplo prático para entendermos todo aquele estudo matematicamente que o George Mendel fez com as ervilhas. Então, vamos dar aqui um exemplo. Uma mulher míope, doença recessiva, o problema está dizendo que a miopia é recessiva, casa-se com um homem heterozigoto para a miopia. Quais os genótipos possíveis para os filhos desse casal? Ou seja, qual a possibilidade desse casal ter filhos normais ou filhos doentes com a doença da mãe? Então, vamos primeiro determinar os dados do problema. Então, ele está me dizendo que a mulher ela é míope, doença recessiva. Como representa um genótipo recessivo? Azinho, azinho. Não há outra forma. Bezinho, bezinho, Czinho, Czinho. Sempre que o problema disser que aquela característica é recessiva, as duas letras precisam ser recessivas, pois o gene recessivo ele só aparece no indivíduo se ele estiver em par. Então, se for azão, azinho, não aparece. Precisa ser azinho, azinho, sempre. Os dois precisam estar juntinhos, as duas letras pequenas, para aparecer no indivíduo. E o homem, ele já disse para mim que é heterozigoto. A gente representa uma pessoa ou uma característica heterozigoto com azão, azinho. Não há outra forma também. Vocês podem trocar a letra aí, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Mas sempre será uma letra grande e uma letra minúscula. Uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, heterozigoto, sempre que o problema disser, fica fácil de a gente saber como que é, porque não há uma outra forma. Recessivo também, sempre duas letras minúsculas. Aí a gente precisa fazer esse cruzamento para descobrir a probabilidade que um geneticista faria esse estudo, né? Numa família que tem uma doença, para saber se aquelas crianças que aquele casal que pretende ter uma criança, há a possibilidade de ter uma doença X ou não. Vamos fazer o cruzamento. Aqui eu representei o cruzamento de forma diferente. Aqui o genótipo do homem, aqui o genótipo da mulher. Eu deixei de cor diferente só para a gente diferenciar. Então, a gente desenha essa tabelinha, ó. 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 linhas. E vou, então, primeiro
simular aquela separação que ocorre na formação dos gametas, dos genótipos do papai e da mamãe aqui no caso. Então, aqui eu estou separando o do homem, o do pai, ó, azão e o azinho embaixo. E o da mãe em cima. Precisa ser sempre necessariamente o do homem? Não. Você poderia trocar, não faz diferença nenhuma. Desde que você siga aqui. Se você colocou o do homem aqui, o primeiro alelo aqui, o segundo alelo vem para cá. Ou da mulher aqui, o outro viria para cá. Tá? Você não vai poder misturar, por um homem, o do homem aqui, o outro lá, o outro aqui. Não. Tem que seguir assim. Ou em linha ou coluna, tá bom? Então, vamos cruzar. Eu vou cruzar esse alelo com esse alelo, depois esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse. Vamos lá. Azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, azinho com azinho, 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 azinho com azinho, azinho, azinho. Então, esses aqui serão as probabilidades dos filhos. Então, cada quadrado desse equivale a 25%. 25 mais 25, então esses 4 quadrados somados equivalem a 100%. Então, para ter a doença, precisa ser recessivo, não é? Então, a cada filho que esse casal engravidar, ele terá 50% de chances de nascer doente, ou 50% de chances de nascer normal. Então, deu para entender? É só fazer o cruzamento, não tem erro. Vamos fazer numa outra opção. Digamos que o homem fosse azão, do homozigoto dominante. Né? Ele não tem a doença e ele também não carrega o alelo recessivo dentro dele. Porque ele é totalmente dominante para uma doença que é recessiva, então ele não tem nem vestígio da doença dentro dele. Vamos montar aqui a mesma tabela, não tem outra forma, e fazer o cruzamento. Ó, azão, azinho, azão, azinho, ó, azão, azinho, azão de novo, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Então, todos os filhos desse casal, neste caso, se o homem fosse dominante, totalmente homozigoto dominante, nenhum nasceria doente, mesmo a mãe sendo doente, porque os dois alelos dele dominante, na hora de cruzar, vão aparecer nos filhos e vai esconder o gene, o alelo recessivo. Então, esses filhos não terão a doença, mas poderão passar para os filhos dele. Ou seja, esse casal não tem a doença, mas poderá ter netos com a doença, ok? Então, lá quando a gente montou o esquema das ervilhas do George Mendel, a gente não fez o cálculo para conferir se realmente daria 25% de homozigoto dominante, 50% de heterozigoto e 25% de homozigoto recessivo. Então, vamos fazer aqui para vocês verem. Olha lá, vamos cruzar o heterozigoto com outro heterozigoto, que é essa geração das ervilhas. Vamos lá. Então, separei os alelos e fazendo os cruzamentos. Azão, azão, 25% de homozigoto dominante. Azão, azinho, 25% deu aqui. De novo, azinho com azão. Azão, azinho. Ah, mas eu poderia colocar o azinho na frente? Pode, mas é padrão colocar sempre o alelo dominante na frente. Não vai dar errado, tá? Mas é sempre padrão colocar o alelo dominante na frente. Azinho, azão. Agora, azinho, 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 25%. Então, foi dessa forma que George Mendel percebeu que o cruzamento entre os genes havia essa lei matemática que regia isso, que determinava. Então, todas as nossas características são assim? Não, nem todas, mas boa parte delas funcionam dessa maneira. Nem todas as características são regidas por apenas um par de alelos. Muitas são por 3 pares, 4, 5 pares. A cor dos olhos mesmo é regida por 4 pares de genes. Então, o cálculo numa tabelinha dessa vai ficar muito mais complexo. Eu não vou entrar nisso com vocês, até porque não cai nem no vestibular. Isso já é mais para um estudo um pouco mais avançado de genética. Mas o que vocês precisam entender dessa primeira lei de Mendel é essa tabelinha, os cruzamentos, cada quadradinho vale 25%, aí é só contar.
saber que uma característica recessiva, ela necessariamente precisa ter os dois alelos recessivos, os dois alelos minúsculos, que uma dominante homozigoto. Ela precisa ter os dois alelos dominantes, mas uma característica dominante heterozigoto, ela também vai aparecer porque ela vai acabar escondendo o alelo recessivo, que, entre aspas, é mais fraco, que vocês já entenderam que não existe mais fraco nem mais forte. Então, um especialista em genética, quando ele vai fazer o estudo de uma família, ele utiliza de um diagrama chamado heredograma. Então, ele desenha toda essa árvore, parece uma árvore realmente da família, e vai fazendo ali os cruzamentos e os cálculos para se saber qual a probabilidade daqueles indivíduos terem aquela doença, de passar aquela doença para os seus herdeiros, seus descendentes, e assim sucessivamente. E não só de doença, mas por qualquer outra característica. Então, vocês vão aqui aprender alguns conceitos do heredograma. O quadradinho representa o sexo masculino, a bolinha o sexo feminino, esse quadrado invertido aqui é um sexo desconhecido. Quando você tem um quadradinho, uma bolinha e esse risco, que significa casamento. Quando são dois riscos, significa um casamento consanguíneo, ou seja, o casamento entre primos, ou tio e sobrinho, qualquer outro, é um casamento entre parentes. Quando eu vou avaliar uma característica, seja qual for, eu pinto um desses quadrados, nós chamamos ele então de afetado, que vocês vão ver. Essa linha representa irmãos, nós vamos ver adiante melhor. Essas gêmeos dizigotos, ou seja, gêmeos diferentes, né? Que um não se parece com o outro. E esses gêmeos monozigóticos, que são exatamente um a cara do outro. Vamos entender melhor no exercício. Espera um momentinho. Então, aqui está um exercício com uma árvore genealógica, um heredograma de uma família qualquer. Então, os pintados em preto são os afetados. Eles podem vir pintados totalmente em preto, ou achurados, ou com uma cor diferente, demarcados de uma forma que você sabe que aqueles indivíduos são afetados ou que estão sendo avaliados pela aquela característica que eles portam. Então, vamos resolver os exercícios e aí vocês vão entender melhor. Então, aqui eu tenho a geração 1, 2, por isso que eu marquei aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, vamos tentar aqui entender um pouco melhor esse heredograma. Qual o grau de parentesco entre o indivíduo 1, 1, esse aqui, ó, 1, 1, então eu vou aqui, ó, riscar ele, é esse indivíduo, e o 3, 8. 3 está aqui, outro está aqui. Então, vamos lá. Então, esse indivíduo é marido desse outro indivíduo número 2, casado. Eles tiveram aqui, ó, essa linha descendo mostra que eles têm 3 filhos, um menino, uma menina, outra menina. Essa outra menina se casou com esse homem número 5 e teve uma menina, outro menino, outra menina, outro menino e o menino número 8, que é exatamente o que a gente quer saber, o que ele é do número 1. Então, o número 1 não é pai dela, do número 4? O número 4 não é mãe do número 8? Então, o número 1, ele é avô do número 8, certo? Então, vamos colocar lá avô e neto, certo? Quantos homens estão representados? Aí é fácil contar, né? É só contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens. Porque os quadradinhos são os homens. Agora, quantas mulheres estão representadas? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Depois vocês conferem se eu contei certinho mesmo. Qual casal possui ou tem mais filhos? Esse casal, número 1, número 2, então ele possui uma menina, 2, 3. Então, essas linhas aqui, ó, representam os filhos dele. Vê que esse não está ligado nessa linha, então não é filho, é marido dela. E essa aqui também não está ligado nessa linha do casal. Ela é a esposa do número 2, que é filho deles. Então, eles têm 3 filhos.
Esse outro casal, eles vão ter quantos? De novo aqui, 3 filhos. 1, 2, 3. Olha a linhazinha descendo. Cuidado com isso em heredograma para vocês não se perderem no exercício fácil. Agora, esse casal, o casal 4 e 5, tem quantos filhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 filhos, certo? Então, qual é o casal? 4 e 5. Nossa, que letra horrível. Mas deu para vocês entenderem. Então, o casal 4 e 5 é o casal que tem mais filhos. Qual o grau de parentesco entre o indivíduo 2, 1? Quem é o indivíduo 2, 1? É esse aqui. E o indivíduo 3, 6. 3, vamos ver, para esse aqui. Então, vamos lá. O indivíduo 2, vocês concordam que ele é irmão do indivíduo 4, da mulher 4? A mulher 4 não é mãe dessa mulher 6, desse indivíduo 6? Então, o que o indivíduo 1 é dela? Tio, tia, né? Porque esse aqui seria o tio dela direto, porque ele é irmão da mãe dela. E essa aqui se casou com ele, por consequência, virou tio, tia dela, né? Então, é tia. Deu para entender o básico de heredograma? Destrinchei bastante coisinhas aqui básicas que dá para vocês desenvolver os exercícios mais complexos e entender o que é o heredograma. Quando um geneticista vai fazer um estudo sobre uma família, ele monta o maior heredograma possível dessa família, para ter certeza que a partir dele ele consiga determinar aí os casos de doenças em família, etc, tá bom? Ou característica qualquer que a família queira avaliar. Então, esse heredograma ele é pequeno até, simples, mas deu para vocês terem uma ideia de como funciona. Até mais e até a próxima aula.